Olá, meu nome é Jéssica Silva, eu sou dentista, trabalho na área comercial há 12 anos, também atuo na área de perícias odontológicas como perita. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história, como que eu comecei, como é que aconteceu tudo na minha vida, né? Eu já ministrava esses cursos presencialmente, então agora eu estou ministrando os meus cursos online também, as minhas mentorias. Então eu resolvi gravar para quem quiser saber um pouquinho mais da minha trajetória, como que eu comecei a minha história. Gente, para começar, eu venho de uma família extremamente humilde e meu maior sonho era ser dentista. Eu sempre sonhei desde muito pequena, eu ficava vidrada, maluca por dentista. Não sei porquê, mas desde os meus 3 anos de idade eu sempre tive muito essa vontade. Só que a minha família ela era muito humilde, a minha mãe sempre me apoiou muito, sempre me deu força para que eu estudasse, mas eu venho de uma família, de uma cidadezinha pequena, que não tinha condição de pagar e me ajudar a estudar. Só que aí, gente, eu não desisti. Com mais ou menos uns 12, 13 anos eu fui trabalhar e adivinha onde foi meu primeiro emprego? Sim, relacionado com odontologia. Não tinha jeito ali. E eu fui trabalhar numa clínica de radiologia como recepcionista. E ali me aguçou ainda mais a vontade de ser dentista. E na minha cabeça eu pensava, eu vou guardar dinheiro, quem sabe um dia eu não consigo. E aí eu conversava com alguns dentistas, eles me desanimavam, falavam, não, Jéssica, não vale a pena, é muito caro, o material é muito caro, é muita coisa que você vai ter que fazer, não vale a pena. Mesmo assim, eu sempre tive essa vontade. Mas aí era algo que não dava e eu continuei trabalhando. Chegou uma hora que eu conversei com uma amiga e ela me falou o seguinte, ela falou, Jéssica, por que você não presta a faculdade? Eu falei, não, faculdade, não tem condição, não dá, é muito difícil. Ela tenta, quem sabe você não passa? E aí eu tomei a decisão, falei, vou passar, vou prestar. Gente, pra minha surpresa, eu passei na faculdade, eu nem acreditava, podia ser assim a melhor coisa que acontecia na minha vida naquele momento. Eu tinha passado na faculdade de odontologia, meu sonho, eu nem acreditava. Eu nem dormia à noite, saí gritando pra todo mundo, pra minha mãe, meu pai, assim, a felicidade da minha mãe e do meu pai, então, era assim, muito maior quase que a minha, porque eu era a primeira ali da família que ia estudar, ninguém tinha estudado na minha família. E aí eu ia sair do emprego, conversei com a minha chefe na época, que também era dentista e tinha essa clínica de radiologia, ela falou, não, tudo bem, a gente faz lá um jeito que você consegue receber um dinheiro pra você ter o dinheiro pra você iniciar na sua faculdade e tudo mais. E eu toda animada fui pra minha faculdade. Só que o que eu não esperava é que, né, vocês já sabem aí, teria o material, né? E o material é caríssimo, gente. E eu não conseguia pagar. Então chegou um momento que não dava mais pra ficar emprestando, as pessoas assim sempre me ajudavam. Minha faculdade era integral, mas de final de semana eu trabalhava pra ajudar, mas era muito pouco, o material era muito caro e não dava aquilo que eu tinha. E no meio do caminho, gente, no meio dessa confusão toda de material, eu tentando trabalhar um pouco ali pra ajudar, o meu pai veio adoecer. Ele teve um câncer e ele precisou ficar internado. E aí, quando ele ficou internado, hospitalizado, já fazia uns 3 meses que eu já tinha iniciado a minha faculdade. E ele começou a ficar muito, muito mal. E aí eu tive que tomar uma decisão. Era o meu sonho, mas era algo que não dava naquele momento. Eu tinha uma irmã pequena de 2 anos, a minha mãe ali naquela situação, e eu tomei a decisão que eu precisava ajudar, voltar a trabalhar. E naquele momento, odontologia definitivamente não era pra mim. Mas aí eu fui falar com meu pai, com a minha mãe, a decisão que eu tinha tomado. E eu lembro até hoje, assim, meu pai no hospital, ele já bem mal, bem amarelinho. Eu lembro que eu coloquei a mão assim nele e aí eu falei, pai, eu tenho uma coisa pra contar, eu não vou continuar a faculdade agora, nesse momento, porque não dá, eu não consigo agora, mas depois eu conversei lá, o diretor falou que depois eu posso voltar, eu vou trancar e fica tudo bem, vai dar tudo certo, e agora eu não quero fazer mais a faculdade, eu quero ficar aqui com você e é isso que eu quero agora. Aí o meu pai olhou pra mim bem nos meus olhos assim, e eu nunca esqueço, ele falou assim, filha, se você quer me ver partir dessa, eu já não estou mais quase ficando nessa vida, se você quer me partir feliz, você continua essa faculdade, vai dar tudo certo, vai dar um jeito, você vai conseguir fazer um empréstimo, a gente vai conseguir, você vai estudar, é o meu sonho que você se forme, eu não pude te ajudar mais, não vou poder, mas eu sei que você vai conseguir, e você vai ajudar sua irmã, e você vai se formar.
E naquele momento ali minha perna tremia, porque eu não tinha muito o que fazer ali. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, se eu continuava ali, ajudava, né, no meu pai ali naquele momento, né, o que eu fazia, ou se eu atendia, que talvez seria um dos últimos pedidos dele. E eu optei por atender o desejo do meu pai. E assim eu fiz, me formei, meu pai faleceu no meu primeiro ano de faculdade, né, eu consegui um empréstimo para poder comprar o material, fui fazendo dívida, empréstimo, e até que eu consegui me formar, né? Eu me formei, pra mim era a minha maior vitória, eu tava realizando ali um sonho, e acima de tudo o sonho do meu pai também, e aquilo pra mim não tem preço, era muito gratificante, né? Então quando eu me formei, como todo recém-formado, me bateu um desespero, porque eu não tinha ali onde trabalhar, tava começando do zero, uma dívida gigante, não tinha dinheiro para montar consultório. E foi então que eu comecei a trabalhar numa clínica popular, numa cidade perto da minha que eu morava, e uma cidadezinha. E quando eu cheguei nessa clínica, ela não seguia com nada que eu tinha aprendido na faculdade. A dentista pedia para eu lavar a luva, pedia para que eu reutilizasse instrumental. E eu cheguei chorando em casa. Eu falei, mãe, não é isso que eu quero, eu não estudei para isso. Eu não vou fazer isso. A minha mãe falou, eu nunca esqueço, ela falou, você não tem que fazer nada que você ache errado. Você demorou todo esse tempo para estudar, para se formar, para você ter uma vida, uma carreira diferente da que eu tive, e você não tem que fazer isso. E aí eu lembro que ainda a dona da clínica, ela humilhava os funcionários, nada contra, mas eu lembro que ela no final do dia me pagou com um saco de moedinhas assim, e aquilo ficou muito na minha mente. Foi quando eu decidi, eu falei, eu não quero trabalhar por moedas, né? Não é isso que eu quero, não é isso que eu estudei. E se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir de novo. E foi aí que eu comecei a procurar emprego. Eu tinha uma amiga que tinha conseguido um emprego, e era o emprego dos sonhos, era registrado na época, ganhava bem para recém-formado. E eu falei para essa amiga, eu falei, amiga, você precisa arrumar esse trabalho para mim, como é que faz, né? A gente sempre pede ali pro outro ajudar. E essa minha amiga, ela falou, não, é muito bom o trabalho e tal, né? Ela falou assim, eu faço toda a parte de diagnóstico, eu olho a boca do paciente e depois eu passo lá pra ele o valor e ele fecha o tratamento. Eu falei, como é que é? Você tá falando que eu estudei tudo isso 4 anos, né? Aí formei, tô cheia de dívida e eu não vou pôr a mão no meu paciente, eu não vou atender o meu paciente, pôr a mão na boca dele, né, fazer o tratamento, que é o que eu mais almejava ali. Ela falou, amiga, mas você tem folga, você pode trabalhar em outro lugar. Eu falei, bom, se eu tenho folga e eu tô precisando de dinheiro agora, eu vou então fazer os dois, né? Eu faço esse e aí trabalho num outro consultório. E assim eu fiz. Comecei a trabalhar nessa clínica e era um salário ótimo e eu conseguia ir pagando minhas contas, minhas dívidas, mas mesmo assim faltava alguma coisa. Eu conseguia atender na minha folga, eu trabalhava demais, assim, não tava mais aguentando de tanto trabalhar, mas como eu tava no começo, era uma coisa que eu gostava muito, eu ia fazendo as duas coisas. Chegou uma hora que eu não consegui mais, eu me especializei em cirurgia. E aí, desde na época da faculdade, eu tinha feito o estágio na BUC, eu já gostava muito dessa área de cirurgia. E depois acabei me especializando e foram assim 2 anos eu trabalhando, fazendo atualizações e naquela loucura intensa. E eu descobri que eu tinha ali uma veia muito grande na área comercial e que eu gostava daquilo, eu gostava de poder ajudar as pessoas. Só que eu percebia que eu não fazia o suficiente. Eu tinha uma chefe e essa minha chefe, ela vendia muito, ela fazia muitos orçamentos, ela fazia muitas vendas. E eu falava, poxa, por que eu não posso fazer como ela? Por que eu não posso ser como ela? Por que eu não vendo, ela vende? E aí eu comecei a observar, comecei a perguntar, comecei a estudar. E aí eu comecei a voltar para outras especializações, para outros cursos, comecei a aprender. E foi assim a minha trajetória nesses anos todos, fazendo curso fora da odontologia de marketing, gestão empresarial, MBA, né? Todas as outras coisas que não eram da área da odontologia. E cada vez mais eu tinha prazer ali no que eu estava fazendo. Consequentemente, eu acabei deixando de fazer a parte de cirurgia, de atender clinicamente, porque eu não tinha mais tempo ali.
E em pouco tempo, eu fui assumir a gerência de uma clínica em Ribeirão Preto e eu tinha uma meta. E naquela época, a minha meta era ganhar 10 mil reais, porque eu precisava, meu sonho era viajar de avião, não importava para onde, mas eu queria muito isso. E para eu fazer a viagem, fazer tudo o que eu queria, eu precisava ganhar 10 mil reais. E eu lembro até hoje, eu anotei num papel que eu tinha que ganhar 10 mil reais. E aí esse papel eu colava no vidro ali do banheiro, né, do espelho, escovava o dente, olhava e mentalizava. E aí eu li um livro e nesse livro ele falava o que eu tinha que fazer para poder alcançar as minhas metas. Eu sempre procurei ler e saber como é que eu fazia para melhorar. E lá tinha um passo a passo do que eu precisava fazer para poder chegar ali no meu objetivo, que na época era os 10 mil reais. E assim eu fiz. Coloquei em prática cada item, cada coisa que o livro me ensinou. E foi assim que eu cheguei em 10 mil reais no meu primeiro ano de trabalho. Só que aí eu ganhava 10 mil reais por mês. E aí eu via que eu podia fazer muito mais, porque eu via que os meus colegas, eu via que outras pessoas faziam muito mais, né? E naquela época eu tinha uma meta da clínica, eram em 4 dentistas avaliadores nessa clínica que eu fui gerenciar. E a gente tinha uma meta naquela época de 800 mil reais. E aí eu lembro que eu, juntamente com os outros 3 dentistas, a gente chegou nessa meta de 800 mil reais. E quando eu estava numa clínica anteriormente, em Campinas, antes de ir para Ribeirão, a clínica chegou a vender 2 milhões de reais, né? É claro que nessa outra clínica a gente era em 9 avaliadores, né? Eram mais dentistas avaliando, mas tinha pessoas ali que vendia sozinho 700 mil reais, né? Tinha gente que vendeu 1 milhão e a minha meta era essa, chegar a 1 milhão de reais na clínica. E eu consegui chegar, né, vender ali 1 milhão de reais. Então esse foi um dos meus desafios, assim, que eu tive que estudar muito, procurar, fazer técnicas para eu poder conseguir chegar, e eu consegui chegar no meu objetivo. E quando eu cheguei nisso, o meu salário na época era entre média 27 mil a 30 mil reais, que era uma coisa assim surreal. Eu tinha 2 anos e meio de formada, né, uma pessoa que nunca tinha visto aquilo antes, então era uma coisa muito gratificante, transformadora, e eu ajudava pessoas, às vezes as pessoas não tinham condição, eu conseguia ajudar ela a fazer um tratamento, porque era o bem que eu estava fazendo ali para ela. Então era uma coisa que me satisfazia cada vez mais, né? O prazer de você ver um paciente seu sentar na sua cadeira, sem dente, com autoestima baixa, e quando ele vai embora com os dentes sorrindo, é gratificante demais, né? Só que no decorrer, né, a gente sempre tem os obstáculos. Essa rede de clínicas, ela veio a fechar. Eu fiquei sem emprego, né? A clínica fechou, e aí como é que eu ia recomeçar? Mas na minha cabeça, eu achava que eu sabia tudo e que tava tudo certo, tudo bem, eu ia vender, continuar vendendo. Eu já tinha vendido 1 milhão sozinha, né? E como é que eu não ia vender? Era fácil demais vender pra mim, né? E é aí que a gente se engana. E é aí que tá um dos maiores erros. A gente sim erra. E existe o recomeçar, porque é necessário, a gente recomeça todo o tempo. Então precisa ter humildade pra recomeçar. Que naquele momento eu achava que eu sabia tudo, mas eu não sabia nada da vida. A vida, né, me prepararia ainda muitas surpresas. E aí, quando essa empresa fechou, eu lembro que eu comecei a procurar emprego. E aí eu procurava e eu via os salários. paga a porcentagem X. Comecei a procurar em outras áreas de gestão de clínica e tal. Paga 10 mil reais. Eu falava, não, só que não quero, é muito pouco. Eu falava isso, gente, né? Olha que absurdo, não era pouco coisa nenhuma. Mas na minha cabeça, eu achava que era pouco por conta da experiência que eu tinha tido nos anos anteriores e das coisas que eu vinha fazendo ali. E aí, gente, o mais engraçado foi que aí eu tive a oportunidade, né, de uma amiga, que essa amiga minha, ela até é uma engenheira, e ela tava voltando da Alemanha, ela ficou em casa uns dias, e ela virou, ela falou, Jéssica, acorda, isso aí é salário muitas vezes de presidente de empresa, que já tem, né, uma bagagem muito maior que a sua, você tem muito que aprender, você vai ter que recomeçar.
E aí eu fiquei pensando muito no que ela falou e eu falei, bom, eu já tive vários problemas e eu recomecei, empurrei a pedrinha, continuei andando e deu tudo certo. Então eu falei, eu vou recomeçar. Se eu conseguir, eu vou começar com menos e aí eu vou vendendo, que nem eu não comecei vendendo muito e assim eu vou fazer. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra rede de clínicas, só que essa rede de clínicas era o oposto do que eu já tinha trabalhado antes, né? Ela era o oposto de tudo aquilo que eu tinha vivido. E era uma rede de clínicas populares também. E eu fui trabalhar numa cidade próxima da minha ali, porque aí eu voltei, né, de Ribeirão e tal, quando as clínicas fecharam. E aí, gente, quando eu fui trabalhar nessa clínica, eu fazia orçamento de R$100, R$200 e não conseguia fechar muitas vezes. Porque eu tava com tanto na minha cabeça que os pacientes não eram ideais, que os pacientes não tinham dinheiro. Olha isso, gente, a venda tá na nossa cabeça e na nossa mente o tempo inteiro. Eu achava que os pacientes não tinham condição, que os pacientes não iam poder fechar. E aí eu lembro que eu tentava e não ia. E daí eu falei, bom, eu preciso sentar e respirar. E assim eu fiz. Eu comecei a entender, comecei a ver o processo, que o problema não tava com os pacientes, que os pacientes precisavam de tratamento. O problema estava comigo, que não estava sabendo entender a dor dele, o que ele precisava naquele momento, gente. E assim eu fiz. Eu comecei a mudar minha abordagem, mudar minha forma de atendimento, e eu comecei a vender, a ajudar a clínica começou a aumentar o faturamento. E foi quando eu tive uma proposta de uma outra dentista da mesma rede de clínicas que me convidou para trabalhar em São Paulo e eu aceitei com o desafio de aumentar o faturamento da clínica dela. E assim eu fiz. A clínica dela na época faturava uma média de R$150 mil e eu consegui chegar ali em R$300 mil no meu segundo mês que eu estava na clínica dela. Então assim, aquilo para mim era incrível, porque não era tudo aquilo. Ah, gente, o meu salário voltou para os R$10 mil. E assim, eu comecei de novo ter que caminhar, voltar do zero, começar a ganhar menos para poder começar a engrenar. Na verdade, eu comecei com 5. E aí, como eu fui dobrando o faturamento, eu comecei a chegar nesses 2 meses aí, nesse valor maior, né? Então, porque eu acreditei nisso. Problema a gente sempre tem, eu tive várias vezes, as coisas acontecem, mas o importante é superar esse problema, é passar pra frente. Eu sei que o dinheiro é importante, mas era uma coisa pra mim muito maior do que eu, poder ajudar, poder fazer a clínica aumentar o faturamento, fazer a equipe vender mais. Eu consegui, pra mim mesmo, superar que eu, de uma clínica que tinha pacientes classe A e B, passar para um paciente C e D, e foi, vendeu, dobrou o faturamento. Isso que foi muito gratificante ali na minha história. Depois, eu comecei a trabalhar em clínicas, dar treinamentos, e aí depois eu fui trabalhar com consultoria também numa rede de franquias, na parte de consultoria de campo, na parte de abrir novas clínicas, e comecei a dar treinamentos sobre vendas, né? Hoje eu estou migrando toda a parte do meu treinamento presencial, que eu dava em sala de aula, para sala virtual, porque eu acredito que com isso eu vou conseguir atingir mais colegas, atingir mais dentistas e ajudar ainda mais, muito mais dentistas a chegarem no sucesso, sair do ponto 0, né, pro ponto 9, pro ponto 10 ali, chegar no objetivo deles. E eu acredito nessa causa e por isso que eu tô aqui contando essa história para vocês. Sim, se você acreditar, você consegue, é possível, só basta você querer. Espero que vocês tenham gostado, essa é a minha história. Se vocês quiserem saber mais, eu vou estar sempre colocando conteúdo novo aqui para vocês, colocando muita coisa.